Sim, gente, e é verdade. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa promulgou ontem, dia 11, o projeto de lei dos títulos de residência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que a gente está esperando há bastante tempo. Como a ADN Brasil havia antecipado, era certo que o chefe do Estado português não colocaria barreiras na proposta que vai beneficiar os imigrantes. No entanto, é preciso ficar atento porque não é automático que a mudança entre em vigor na prática. O próprio presidente manifestou no texto oficial que promulga, apesar de dúvidas sobre a expectativa que prescindem um novo regime legal. O próximo passo é a publicação no Diário Oficial da República, o que deve ocorrer nos próximos dias. E depois será a etapa mais demorada, implementar o sistema para que as pessoas possam renovar o título CPLP e para que depois os imigrantes dos países CPLP e de Timor-Leste possam pedir título de residência em Portugal sem visto prévio. Então, gente, a lei que permite que os cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa CPLP entrarem em Portugal como turistas e pedirem no país o título de residência. A lei vai facilitar, sobretudo, a vida dos brasileiros que pretendem migrar para Portugal, fazendo com que não seja mais necessário pedir o visto de busca de trabalho. Bastará chegar em Portugal e depois de conseguir o trabalho fazer o pedido de autorização de residência. Mas isso será possível depois da regulamentação do governo. E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o decreto de lei se diferencia um pouco da lei. O decreto de lei não é submetido ao processo legislativo. E qual é a diferença? A diferença é que o decreto de lei ele não obriga, mas a lei obriga. A lei passa pelo processo legislativo. O decreto de lei é somente pelo governo. Então, o decreto de lei ele não tem obrigatoriedade e a lei tem obrigatoriedade porque passou pelo processo legislativo. Então vamos fazer este trajeto para o Sul, a começar mesmo pela relação que tem com países próximos, os lusófonos. Comecemos com o Brasil. Ora bem, uma parte da minha família vive no Brasil. Portanto, eu tenho um filho a viver há muito tempo no Brasil, já lá tinha vivido outra vez. Meus pais viveram no Brasil, meu avô viveu no Brasil, tenho uma neta brasileira, os meus netos portugueses viveram no Brasil. Portanto, eu tenho uma família dividida, mas unida pelo Atlântico Sul. E as vezes que eu fui ao Brasil são incontáveis desde os anos 60. E o Brasil é uma potência. O Brasil é uma potência. O Brasil tem um papel fundamental no Mercosul. E Portugal tem feito tudo para o entendimento e o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E, por outro lado, ao pensar no Brasil, eu penso nas comunidades portuguesas que estão ali ao lado, noutros países de língua espanhola, não castelhana, não de língua portuguesa, mas é evidente que o Brasil tem um relevo, uma importância económica, social, cultural, política e, portanto, também diplomática, crucial. Neste momento de recuperação, como é que esta conexão pode se fortalecer? Bom, a conexão nunca rompeu. Nunca rompeu, porque nós temos uma comunidade brasileira fortíssima em Portugal. E há uma comunidade portuguesa, como se imagina, fortíssima no Brasil. E, portanto, nunca rompeu. Esteve sempre em ligação. Houve, a certa altura, uma interrupção de voos. Houve esse intervalo de voos terríveis. Sofremos imenso de parte a parte, mas foi possível depois restabelecer. Ou seja, a Assembleia da República tem o poder principal de legislar, ou seja, criar as leis. E ela também tem o poder de fiscalizar a atuação do governo. Então, o que tudo isso quer dizer? Então quer dizer que sim, é verdade esta notícia. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou nesta terça-feira, ontem, dia 11, o decreto de lei que permite que os cidadãos da comunidade dos países da língua portuguesa CPLP entrarem em Portugal como turista e pedirem no país o título de residência. Isso pode demorar um pouco, tá bom? Esse decreto, um dia ele pode ser derrubado, ninguém sabe quando,
Mas por enquanto sim, vai funcionar. Tem lei? Não, ainda não tem lei funcionando. Não sabemos como é que vai funcionar. Mas a princípio vai primeiro dar autorização de residência às pessoas que entraram até o dia 4 de julho de 2024, que são mais de 400 mil processos que estão na AIMA e que ainda não foram resolvidos, ou seja, as pessoas que entraram aqui e que também não entraram com o processo de manifestação de interesse, mas que têm a oportunidade de se legalizar primeiramente em Portugal. Isso pelo menos vai demorar aí uns 6 meses adiante. Todos falam que na verdade junho ou julho já começa a valer, criar algumas leis que sim, a pessoa vai poder entrar como turista e vai realmente poder pedir residência, mas não é nada certo. Para vir para Portugal, ainda assim precisa de visto de procura de trabalho, tá bom? Que fique bem claro por enquanto. Mas sim, gente, isso já é uma conquista para nós brasileiros que pretendemos entrar em Portugal e ficarmos legais. Então, no site da AIMA, o cadeado por enquanto continua fechado. O cadeadozinho do ícone que a pessoa pode entrar em Portugal, clicar lá e fazer a sua suposta CPLP. Então, vamos ficar atentos, vamos seguir o que acontece aqui por Portugal, porque para quem mora em Portugal já sabe que a lei é constantemente mudada a cada mês. Então, vamos esperar e ver o que acontece. Essa foi a primeira edição do jornal Deixa Eu Te Falar. E até mais.